Nesse vídeo eu vou tratar com vocês o que está acontecendo com o Ibovespa, que acabou tombando mais de 1% na presente data, tratar aqui a respeito dos frigoríficos e da gripe aviária, tratar aqui a respeito de recomendações do Itaú e também do JP Morgan, tratar aqui a respeito da Copel e também da queda do IGPM e os impactos sobre as empresas Transmissão Paulista e também Taesa. Então vem comigo. Salve, salve investidores! Como é que vocês estão? Sempre lembrando que antes de continuar, você clica no botão embaixo de inscrever-se para ajudar esse canal. E o petróleo na presente data tombou 4% com preocupações sobre o Fed e também a OPEP. Em relação ao Fed, há uma preocupação muito grande por uma maior subida dos juros, sendo realizado aí um aumento da taxa de juros norte-americana pela 11ª vez em apenas 16 meses. Isso acaba preocupando o mercado em relação a aspectos de liquidez. E em relação ao OPEP, relatos da mídia na semana passada levaram à noção de que uma ameaça saudita de cortar ainda mais a produção será anulada pela falta de comprometimento da Rússia em manter os cortes prometidos e se comprometer com mais reduções. Diante disso, o preço acabou desabando. Isso puxa as bolsas mundiais, em especial aqui a bolsa brasileira. Mas perceba que a Petrobras não está tendo uma queda muito forte por conta disso, apenas 1%. A grande queda aqui vem de Vale, caindo 2%, negociando abaixo dos R$ 65. Diante da queda em Vale, você percebe aqui a Bradespar caindo também nesse exato momento 1,41%. Como eu falei para vocês, você percebe que há uma correlação positiva entre Vale e Bradespar, afinal de contas o portfólio da Bradespar é composto exclusivamente por Vale, mas Vale acaba oscilando mais, ela cai 2% e Bradespar acaba caindo 1,41%. Portanto, diante dessa maior oscilação de Vale, em alguns momentos ela produz uma melhor oportunidade. Temos ainda a Copel caindo, apesar da notícia do avanço da privatização, que eu vou trazer para vocês. Marfrig caindo 2%, a grande maioria das ações aqui tendo uma queda. Taesa e Transmissão Paulista com baixíssimo volume. E Vibra segue caindo após a Petrobras ter negado sua intenção de efetuar uma compra de uma fatia da empresa junto com a Previ. E nesse sentido, tratando aqui da gripe aviária, o Rio Grande do Sul registrou o primeiro caso lá no estado, também em ave silvestre, que é o que vem acontecendo em relação a essa doença. De qualquer forma, isso é motivo suficiente para gerar queda nas ações de Marfrig, Brasil Foods, em que a Marfrig detém uma participação. O animal foi encontrado doente na estação ecológica do Taim, que é no sul do estado, e que agora está interditado para visitação, obviamente. Em razão dessas últimas notificações, sobe para 13 o número de confirmações de casos em aves silvestres no país, e isso tem causado aí uma cautela do governo e também dos investidores em relação às empresas de frigoríficos, que acabam sofrendo em suas cotações. Diante disso, Marfrig vem se aproximando aqui dos R$ 6, que é um preço ajustado pelos dividendos, que foi praticado aqui em abril de 2020, sendo uma cotação aqui praticamente pós-derretimento do crash do coronavírus. Mas isso também não significa que a empresa não tem mais espaço para cair, principalmente se os seus lucros continuarem em queda ou se vir a se perpetuar alguns prejuízos trimestrais, a cotação continuará caindo, exceto se houver ali algum sinal de recuperação. E em relação ao Itaú BBA, está havendo ali rally de alta nas ações da Azul e da Gol. Segundo ele, isso deve continuar. Mas o que é cômico é que o Itaú dá essa recomendação, fala sobre essas ações e as ações estão caindo hoje. Mas nos últimos 30 dias, a Gol acumula uma alta de 22% e a Azul 49%. Acontece que são empresas sem lucros consistentes, razão pela qual o investidor pessoa física deveria ter bastante temor com essas empresas. E aí o Itaú reitera a recomendação de desempenho acima da média do mercado, isso para a Azul, que seria a preferida do Itaú, e recomendação neutra para a Gol. E basicamente é algo puramente especulativo. Boa visibilidade do plano de reestruturação da Azul, reconhecendo aqui que a empresa precisa se recuperar, atrativo múltiplo de 5,4 vezes EV sobre EBITDA e baixo custo marginal da dívida, bem melhor em comparação com a Gol. Apesar dessa visão do Itaú, é sabido que as chances de ganhar dinheiro com consistência em empresas que ora apresentam lucro, ora apresentam prejuízo, e no caso da Gol, que raramente apresenta algum cenário de lucro, então veja aqui o que acontece com a Gol.
Em 2019, ela teve um lucro líquido de 179 milhões de reais. Em 2017 também e 2016, mas o restante dos anos é puro prejuízo, chegando a bilhões de reais. Em 2021 foi de 7 bilhões, é uma loucura. Por isso, passo longe dessas empresas aéreas. Em relação ao JP Morgan, ele levou recomendação para LOG, código em bolsa LOG3, que é uma ação que também teve um rally muito forte de 35% nos últimos 30 dias. Chegou a ser negociada aqui a R$15, foi justamente preço de IPO em 2018. É uma small cap que promove soluções logísticas bem interessantes, com alto valor agregado. Tem um vídeo mais detalhado sobre log, vou deixar aqui no card. E no caso do JP Morgan, ele levou a recomendação para neutro, estava ali com recomendação de venda, preço-alvo de R$23. Nesse momento a log está ali negociando a quase 22 e vem subindo hoje, muito por conta dessa recomendação do JP Morgan. Segundo o relatório do banco, a melhora nas perspectivas reflete as recentes vendas de ativos no valor de 900 milhões de reais nos últimos 30 dias, impulsionando uma alta de cerca de 30% nas ações, bem acima da alta de 6% do Ibovespa, e amenizou as preocupações em relação à capacidade de reciclagem de ativos da empresa e níveis de alavancagem. E o grande problema hoje da log é justamente seu nível de alavancagem, que agora ficou em 4,9 vezes EBITDA, contudo já chegou ali a uma alavancagem tão alta de 7,9 vezes. E empresas do setor imobiliário realmente possuem uma alavancagem maior, por isso a necessidade de ter cautela nesse segmento. Não é recomendação. Em relação à Copel, ela contratou bancos para estruturar a potencial privatização. A Copel então publicou ali um fato relevante, comunicando que passará a atuar junto a instituições de mercado com o objetivo de estruturar potencial oferta pública de distribuição primária ou secundária de ações ordinárias, CPLE 3, ou certificados de ações de emissão da companhia, no âmbito do processo de transformação da empresa em sociedade com capital disperso e sem acionista controlador, a famosa corporation. Então veja que serão units ou ações ordinárias, afinal é a ação ordinária que dá o controle acionário. A Copel ressalta que até o momento o Estado do Paraná e a própria empresa não definiram se a potencial oferta será efetivamente realizada ou mesmo seus termos e condições e, portanto, nessa data não está sendo realizada a oferta pública de distribuição e que a efetiva privatização está sujeita à obtenção de aprovações aplicáveis, inclusive de natureza societária, condições macroeconômicas, celebração de contratos definitivos, ou seja, procedimentos burocráticos e autorizações. Diante disso, você percebe que as ações vêm caindo, porque de fato poderia se gerar uma dúvida aqui com essa afirmação da oferta pública de ações. Só que esse assunto já vem avançando, já houve aprovação na Assembleia Legislativa, dificilmente essa privatização não irá ocorrer. De qualquer forma, minha posição em Copel é pensando numa elétrica que vem crescendo bastante, diversificando a sua receita e pagando bons dividendos, com a atual política de dividendos interessante. Razão pela qual, havendo ou não privatização, a Copel segue no meu portfólio. E em relação ao IGPM, ele apresentou nova deflação. Em maio de 2022, o IGPM tinha superado 10%, só que para o ano de 2023 o IGPM vem sendo negativo. Essa deflação, que é justamente a queda generalizada de preços, ao menos dos preços que compõem o IGPM, veio abaixo do consenso do mercado, abaixo da queda que foi projetada pela Bloomberg, que previa uma queda de 1,7%, só que o indicador caiu 1,84%, acumulando uma queda de 4,47% nos últimos 12 meses e 4,33% nesse ano. Nós tivemos queda ali no índice de preços ao produtor amplo, caiu 2,72%, mas em relação ao IPC, que é o índice de preço ao consumidor, subiu um pouquinho em maio, e houve também uma leve subida no Índice Nacional de Custos de Construção, o INCC. Nesse sentido, nós temos aí contratos de locação, podendo inclusive sofrer ali uma deflação. É bastante difícil que o ano feche no negativo, mas é provável que o IGPM acabe performando menos inclusive do que o IPCA, que acumula uma alta de 4,18% nos últimos 12 meses, gerando ainda mais expectativa no mercado de queda dos juros brasileiros. Mas o que importa aqui é o impacto da deflação do IGPM, principalmente na Transmissão Paulista, TRPL4, e na Taesa, que são ações que vêm subindo nos últimos dias. A Transmissão Paulista, inclusive, superou meu preço teto de R$ 24,00, negociando agora R$ 25,21. A Taesa, mesmo com aquele temor de follow-on, acabou voltando para uma cotação acima dos R$ 37,00, por isso não venho comprando nenhuma das duas. Em relação à Taesa, estou aguardando para ver a definição se de fato ocorrerá esse follow-on, e no caso de Transmissão Paulista, porque superou meu preço teto, paro de aportar. Nesses últimos 30 dias, Transmissão Paulista subiu 8,95%, acima dos 6% de Ibovespa, e a Taesa subiu um pouquinho menos,
abaixo inclusive do Ibovespa, denotando que o mercado está com pouca demanda em relação à Taesa, ao menos nesse curto prazo. Já a Transição Paulista tinha ficado mais barata, era uma maior oportunidade, por isso que o mercado acabou aceitando pagar um pouquinho mais caro, fazendo ela subir mais. E veja só, em relação à Transição Paulista, aqui está o portfólio de concessões da empresa. E aqui está o índice de correção desses contratos, de reajustamento. Isso aqui é muito importante porque vai determinar a remuneração da empresa, quanto ela receberá pelos seus contratos de concessão e qual será a receita que ela irá receber, e qual será o tamanho dos lucros e dos dividendos que serão entregues aos seus acionistas. Então veja só que na Transição Paulista, grande parte do portfólio é IPCA, com algumas exceções aqui, e GPM aqui também, mas no geral, a Transição Paulista está muito mais exposta ao IPCA. Por isso, é claro que vai haver um impacto por conta da queda no IPCA, mas não é uma deflação, ele ainda acumula uma alta esse índice de preços. Por isso que Transição Paulista também veio subindo um pouquinho mais. Não vai haver um impacto tão grande na sua receita. Já a Taesa, o mercado ficou mais cauteloso até por conta do follow-on, mas também por conta dessa situação envolvendo o IGPM. Então veja aqui as concessões de Taesa. Grande parte é IGPM. E aqui embaixo temos o que? IPCA. Mas nós temos aqui uma parte muito relevante de IGPM. Então o impacto sobre Taesa é maior. Portanto, fica evidente que os resultados de Taesa serão piores proporcionalmente aos resultados de Transição Paulista. Mas como eu disse, o mercado já se antecipou e acabou precificando Transição Paulista com um ágio maior, vindo a negociar novamente aqui no seu valor de patrimônio líquido. Diante disso, permaneço com a minha posição de 2.500 ações de Transição Paulista, que eu acabei comprando muito por vislumbrar uma oportunidade antes que o mercado realizasse a precificação do IGPM em relação a Taesa e Transição Paulista. Tanto que antes, quem me acompanha sabe, viu que antes Taesa era uma posição bem maior do que Transição Paulista. Só que o balanceamento da carteira e até mesmo a diversificação vai ocorrendo de forma natural. E alguma ação pode passar a ocupar uma posição maior do que a ação anterior que ocupava uma posição grande na sua carteira, diante do preço e da oportunidade que o mercado te oferece. Até porque Taesa não faz sentido eu comprar agora, principalmente com esses riscos que eu acabei te mostrando, além do fato de que meu preço médio é abaixo de R$30, enquanto que meu preço médio de Transição Paulista era maior, por isso que, mesmo realizando várias compras, ainda meu ganho em termos de valorização é baixo, mas não me importo com isso, posição para longuíssimo prazo. E se você quiser aprender mais sobre investimentos, considere se tornar membro do canal associado Mirai. Eu trouxe essa aula aqui de como você faz a precificação das ações de Vale, trouxe essa aula sobre Bitcoin e como você faz a guarda adequada das suas criptomoedas, a nossa carteira do 0 aos 100 mil, onde eu mostro do absoluto zero como você monta uma carteira de dividendos. Já estamos no episódio 6. Trato aqui da estratégia do Earning Yield, trago aulas sobre Small Caps, trato aqui sobre Log, que foi assunto desse vídeo. Há também o nosso mini curso de imposto de renda para investidores. Com 10 aulas gravadas, ele pode te auxiliar na sua trajetória como investidor e também para a declaração anual do imposto de renda. Ou alternativamente, você pode contratar os meus serviços de consultor de investimentos. Sou analista CNPI 3707, posso montar a sua carteira de investimentos, posso analisar o seu portfólio já existente e posso acompanhar a sua carteira periodicamente por escrito ou até mesmo via consulta individual comigo por Google Meet. Para me contatar, basta mandar uma mensagem via Instagram ou pelo WhatsApp Business que deixo aqui embaixo. Mas já vai deixando aqui nos comentários, você aproveitou esse preço de Transição Paulista e essa disparidade que houve até então com relação à Taesa? Muito obrigado por ter ficado comigo até aqui. Eu sou o Luan, esse que é o canal Mirai Investing. Até o próximo vídeo. Fui!